é de Ótica Martinato, você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Trazer aqui nossas convidadas das quintas-feiras que formam junto comigo o Clube da Luluzinha. Bom dia, Young Lovers! Bom dia! Em coro! Adoro jogral, né? Jogral. Lembrei da escola. Jogral. Oi, Tudo bem, saudade. Estelinha? Tudo bem, Beverly? Tudo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Cris. Bom dia, meninas. Bom dia a todos os ouvintes, inclusive, Beverly. Recebi muitos já lá no stand da Festa da Uva. Sério? Que legal. Que a gente tá expondo lá. E achei tão bacana, as pessoas passam. Ai, eu te ouço na rádio. Oh. Qual das duas que tu é? Que legal. Ai, bem muito legal, massa, muito bacana. massa. Muita gente querida. E legal demais. Eu acho tão bacana o rádio por isso, né? Aham. Porque a gente interage com a comunidade, a gente às vezes nem imagina, né? Aham. As pessoas. Eu acho sensacional também. Sim. Que bom, que bom. É muito legal. Esses dias eu vi a Teca também. Ela, Ah. oi, saudade de ti, mas tava com pressa. A gente não pôde nem dedilhar uma conversa. E a gente diz que a gente tá com saudade, porque quinta-feira a gente teve um programa diferente, né, aqui na rádio, e as gurias não vieram. E Sim. eu fiquei com saudade, elas ficaram com saudade, e tenho certeza que a audiência também, né? Também, com também. Gurias, eu faz dias que eu tinha guardado eu vi um postzinho na internet e eu achei, nossa, aqui eu preciso segurar com as gurias, porque tanto a Estela quanto a Cris, justamente pela profissão delas, né, por trabalharem com moda feminina, que é a Young, né, a marca delas, todo mundo já sabe disso, elas lidam muito com a imagem, né, com a questão também da internet. E a internet, na era da imagem, faz a gente achar que as pessoas, quem é bonito nasceu lindo, muitas vezes passou por N procedimentos, N iniciativas até de esforço pessoal para chegar lá, ou a gente acha que todo mundo come no melhor restaurante, eu brinquei antes, né, no restaurante 5 estrelas Michelin, não é assim. Então vende às vezes para nós um luxo que é inalcançável, inalcançável, jamais terei uma vida assim, e faz com que nós mulheres, em especial, todas as pessoas, mas nós mulheres em especial, nos sintamos ainda mais desqualificadas, e vai dando um desanimozinho, né? Aham. É. A gente colocou a régua lá em cima, né, Beverly? Não, a internet botou a régua lá em cima. E às vezes, daí, tu nem se permite, que eu acho que vem de encontro ao nosso tema, a ter pequenos luxos no dia a dia, que, por exemplo, é degustar um café. Tô aqui degustando o meu cafezinho, né? A gente vai perdendo o valor dos momentos especiais que a gente tem no dia a dia, porque a gente fica conectado ao digital que estão fazendo, meu Deus, nunca, né? Coloca lá em cima vendo essas pessoas, essas influencers, e na verdade a vida ela é um presente e a gente pode ter pequenos luxos aí, luxar, se mimar. Mimimei, né? Já é velho, eu sei que já é velho, né, gente? No Quando eu dia a falo assim, dia. minha filha diz, mãe, isso é 2020. E óbvio, Já eu acho, passou. e eu também penso que a gente tem que ter sonho grande, que a gente tem que querer coisa, quero viajar, sei lá, pra onde, né? E se organizar para isso também, porque é outra coisa, né, Beverly? Às vezes a gente olha o que o outro faz e a gente não faz nenhum movimento na nossa vida para que aquilo de fato aconteça. Mas aí, Stella, tu me permita, porque eu acho que aí mora uma chave tão importante que Tá. às vezes a gente tá tudo certo, ponto. Aham. Mas às vezes no meio do caminho entre isso que tá certo, tem ali algumas chaves que a gente também precisa dialogar pra fazer essa virada, sabe? Cris, me ajuda. Olha, quando a gente conversou com a Márcia Tolotti antes, no programa, no quadro Não Pira, a Márcia é uma psicanalista. Já foi lá com você, maravilhosa, Sim, né? maravilhosa. E a gente encerrou um quadro sobre menopausa. Então, são mulheres um pouco que já Sim. estão na menopausa, 40 a mais, 45 Sim, a gente mais. já tá ali. Isso. E no meu caso, já tô ali, né? Já vivo
essa realidade. E a conversa foi indo, nós fizemos vários dias, só para vocês entenderem. Tá, Começamos falando sobre a questão antropológica, mitos e verdades da questão da menopausa, tá. lá no início de fevereiro. Depois, eu não sabia que o principal sintoma da menopausa, para mim, era o fogacho. Não é, é Aham, a irritabilidade. aham, É a irritabilidade. Então, fizemos irritabilidade versus menopausa. aham, Fizemos um quadro sobre cansaço versus aham. menopausa, falta de memória. E hoje, para encerrar, a gente falou sobre a mudança do corpo. E a Márcia foi, assim, muito assertiva, né, sobre. É fato. Com a alteração de estrogênio, isso não precisa ser médico para Uhum, saber, né? Com a sim. alteração de estrogênio, há um favorecimento do ganho de peso que pode ser entre 2,10 kg. Não é uma regra em si, não é Uhum, toda mulher que uhum. vai ter isso, Não. mas favorece que sim, que ganhe o peso. Algumas ouvintes relataram também aqui durante o quadro que há informação de que mulheres na menopausa também mudam os seios. Uhum, Umas ficam com os seios aumentados, outras com os seios diminuídos. uhum, E a Márcia daí trouxe essa questão de que a menopausa também afeta a libido uhum, feminina, né? E nós nem entramos nessa seara para não confundir, mas vem neste lugar que tu trazes. uhum, Ah, tem que fazer o movimento. Só que é uma reação em cadeia. Por exemplo, a mulher já não consegue atingir uma vida que está longe dela, né? sim, A mulher comum, eu tô falando. sim. Aí você ganha peso. Pode ser pela menopausa, pode não ser. Aí, pela peso aumentado, você fica assim, não tô bonita o suficiente. Uhum, Abala a uhum, nossa autoestima. uhum, uhum, Quando você não se sente bonita o suficiente, você às vezes rende menos no trabalho uhum, e também perde a libido. Não é uhum, porque você perdeu a libido. Muitas vezes tem vergonha de estar numa relação uhum, íntima com o teu parceiro porque você tá com o corpo diferente. E você acha que isso é feio. E uhum, você acha que o teu parceiro vai, enfim, te desqualificar. O que eu quero dizer com tudo isso é que muitas vezes fazer um movimento não é só pensar em. A gente precisa lidar com as nossas emoções primeiro, uhum, para depois fazer um uhum, movimento. uhum, É sobre isso. uhum, Hum, uhum. Aí, Concordam? concordo, com Sim, também. certeza. A iniciativa, ela precisa existir. E quando a gente coloca a régua lá em cima, como a gente falou aqui no início do programa, às vezes a gente não sabe o caminho. A gente só se cobra. Uhum, E aí a importância da gente, poxa, não se cobra tanto primeiro, se organiza, vamos ver o que que dá para fazer, porque realmente tem coisas e situações, Beverly, que eu acredito que sejam inalcançáveis. Ou você está muito disposto a fazer aquilo ali, e fazer por onde, e se dedicar àquilo única e exclusivamente, ou vai ficar inalcançável. Não adianta eu almejar né, eu acho que em todos os aspectos, melhorar minha qualidade de vida na menopausa, né, inspira que eu tome iniciativas, inspira que eu pare e vá no médico, que eu me organize, que eu entenda o que eu preciso, que eu faça a reposição hormonal, que eu vá no psicólogo, nossa, que eu muitas coisas. Ter o corpo dos sonhos, poxa, eu desejo, e eu comecei a treinar. Gente, não, é um conjunto de coisas. Eu preciso ir na endócrina, eu preciso ir na nutricionista, eu preciso. É tanta coisa que precisa que às vezes a gente só se cobre. Então, acho que os E a alimentos. gente diz assim: tô tão cansada que nem vou. Nem vou. uhum, É, uhum, então, eu acho que é importante a gente se perguntar por quê primeiro, né? Por que que isso é importante na minha vida? O que que isso traz de benefícios para que eu fique bem? Hoje mesmo, agora, saindo do carro, a Manu veio me trazer aqui, que a Manu tá nos ajudando na festa da uva. E aí eu disse: Olha que receita legal, Manu." E a gente estava ali nas receitas, olhando as receitas, né? E aí eu disse: Olha que louça linda. É aquela louça famosa Ah, eu ouvi tu da falando. Tânia Bulhões. Bulhões. Aham. E aí eu digo: Nossa, é uma louça caríssima, e virou uma febre aquela louça dela, né, nas redes sociais. E parece que ou tu tem a Tânia Bulhões ou Le Creuset, ou tu não tem louça. Ou tu tem aquela, como é que se diz? Aquela, A aquele copo, Duralex. naquele copo da massa de tomate. E aí tu te pergunta, tá, mas por quê, né? Por que que precisa? Então, às vezes a gente coloca uma régua lá em cima, claro, agora misturei um pouco a saúde, que eu acho que é importante, é um olhar e a gente precisa estar atento, principalmente mulheres 40 a mais. Mas às vezes, hoje o tema é sobre, né, os pequenos luxos. Então, às vezes a gente coloca uma régua lá em cima, nem vou me degustar aqui porque eu não tenho a louça da Tânia Bulhões, É, né? Então, por que, gente? Mas por que que nós estamos, né, nos cobrando coisas que quando a gente vive, e eu já aconteceu isso comigo, tá, Beverly? De eu colocar uma meta de tal coisa e quando eu estive naquele lugar,
Nem era tudo isso, né? Ai, Nossa! É que a gente cria também metas pra gente, ou a gente cria sonhos que tem isso, né? Expectativa e realidade, quando a gente realiza não era o que ou a gente Uhum. imaginou, mas tem também aquele sonho que é porque todo mundo tem esse sonho, eu vou ter também, mas Sim. pra mim nem faria sentido. É. Nem é uma coisa assim tão importante. Eu achei bem bacana tu dizeres, Cris, que a gente precisa avaliar aquilo que realmente é importante, porque nem É. tudo que a gente tem como meta precisa. Precisa, Nem tudo exato. precisa. Eu vou trazer aqui os dados, né? Porque eles são impressionantes. Eu me impressionei, não sei se vocês se impressionaram Sim. também Sim. quando eu Uhum. mandei, né? Tá na Uhum. internet lá, não é nada novo, né? Nem se impressionem, mas dito assim fica muito claro, né? 9 luxos que parecem Uhum. caros, mas custam menos do que antidepressivos. Olha só. Uhum. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não vou gastar, sei lá, uma. Agora fazer propaganda pra vocês de graça. Não vou usar um bom sutiã da Yang, que vai sustentar bem a minha coluna, etc. Porque, sei lá, é caro. Mas aí eu vou gastar o triplo em remédio pra depressão, porque eu me sinto feio. Ou pra coluna, Ou pra porque... coluna, nem vou usar o parâmetro saúde pra Sim. não correr o risco de uma coisa não ter a ver com a outra, né? Sim. Aham. Mas vou pegar esse gancho que é o mais comum. Sim. Eu vou gastar com outras coisas que não vão me trazer aquela satisfação, não vão me dar aquele up, aquele gás. Bom, primeiro luxo então aqui, uma boa academia. Uhum. Ter uma Achei boa academia. ótimo. Não é? Ótimo. Uma média de R$ 140, que eu acho que fecha aqui com o Caxias do Sul. Eu sei que talvez uma boa academia para pessoas diferentes sejam conceitos diferentes, né? Eu entendo. Mas vamos botar assim, uma boa academia significa o quê? Que vai ter um horário expandido, que vai ter os equipamentos funcionando, que vai ter lá um profissional da educação física para te acompanhar, nem que seja na entrada, na saída, passar um treino profissional para você. Eu entendo que não vai ser talvez o personal trainer. Mas sim, é essa média aí, R$ 140. Tem menos aqui em Caxias, Tem Beverly. menos, mas por é uma média, menos. né? É, tem uma por média. menos. Uma média. Uma média. Mas sim, tem por menos. E E tem academias por bem mais, boas. Bem ponto. boa, Sim. Bem tem boas. por mais. E hoje o exercício, Beverly, ele é o melhor remédio para ansiedade, né? Verdade, verdade. Tem muita gente correndo na rua por quê? Só porque gosta de correr, porque... Não, muito possivelmente as pessoas lidam, né, melhor com as suas questões quando elas correm. Já tem vários estudos, né, sobre isso. Então, uma boa academia, simples, né? Sim. R$ 140, uma média, e você talvez, não quero dizer que só por ir na academia você não vai tomar remédio para dormir, para ansiedade, não quero dizer isso, mas Mas tem certamente uma chance. vai ajudar. Ponto, vai ajudar, é fato, né, E gurias? às vezes, né, a gente vai ali e troca por duas teleentregas de um Aham. xão, né? Não que não Sim. devemos Eu comer uma eu delícia. pensei nessa troca, mas eu achei que era uma troca que ia convencer alguém. Porque quem quer comprar o X vai comprar, né, Estela? Quem quer comprar Mas pizza vai às vezes é comprar. só pra gente colocar na ponta do Aham. lápis a questão dos valores ali, né? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, E não né? deixa de Sim. ser um prazer comer um É, xizão. Tudo Não, bem. e aí tu troca o prazer imediato pelo prazer que tu tem que ter muito claro, A A assim, longo prazo. a longo Uhum. prazo, né? Porque é uma caminhada, né? Concordo. Qualidade de vida, não é, eu quero shape. É sobre qualidade de vida. A gente tá falando Uhum. aqui dos hormônios que a gente libera quando a gente treina, que a gente sai vivo. Eu saio viva da academia, eu chego colocando a alma Sim. dentro do corpo É. e saio tão bem. Desde que eu descobri, Beverly, que os músculos são extremamente importantes se você cair numa cama de hospital, eu nunca mais parei de treinar. É. Uhum. Nossa, faz toda a diferença, É. toda a E a diferença. nossa mãe, eu fico muito orgulhosa dela, que ela Aham. começou a treinar agora, faz 1 ano, né, com E 60 tá e... já focada Não, também. eu já acho a tua mãe admirável, porque se ela conseguiu manter 1 ano, pra mim ela É, já é uma heroína. Porque muita dança. gente começa e não É. vai, né? Ela É. até contratou um personal, mas que ela não deu conta, ele... pega muito pesado. Mas é tão legal, assim, que ela teve essa consciência agora. E aí é o advento do acesso à informação, se a gente for É. observar. Minha mãe usufruiu bem das informações, do que ela lê sobre saúde, ela é extremamente focada na rede social.
E ela se permitiu esse luxo, né? Uma mulher que veio lá do interior, trabalhou na roça, ela, né, ganhava músculo capinando. Então eu Uhum. admiro, E uma assim. coisa admirável que Nunca eu é acho que a gente, tarde. às vezes, também não valoriza ou não toma consciência, não é uma questão de falar, é tomar consciência, é que a gente tem na sociedade contemporânea sempre a ideia que sim, é legítima, de que os pais moldam os filhos, né? Sim, Seja para o positivo, seja para o negativo. Mas os filhos também moldam os também. pais. Claro. Né? Isso que os filhos, os jovens estão indo para atividade física, estão valorizando, estão se alimentando melhor, também moldam os Isso. pais que vieram de uma outra pegada de mundo, Sim, né? Faz É. sim. muito sentido isso. O segundo luxo aqui que custa barato, né? Proposto aqui por essa pesquisa é o colchão. Um colchão de qualidade, né? Faz com que você durma melhor. Gente, vamos ser honestos. Quem aqui sabe há quantos anos tem o colchão da sua casa? Tem gente que certamente não vai saber. Vai dizer assim, É. ah, sei lá, 20 anos, 30 anos. Tem prazo de validade, né? A média é de 5 a 10 anos. Um colchão tem de prazo de validade. Depois, mesmo que ele seja muito bom, ele começa a perder propriedades, né? Então, a gente às vezes se veste assim no luxo, né? Tá pintoso, tá pintosa. Mas dorme numa cama em frangalhos? É. Vamos Já tem o combinar, nosso né? desenho. Não só É. e não é só o colchão, aqui o assunto falou do colchão de qualidade, mas gente, um lençol rasgado, Um puído, travesseiro, né? aquele lençol de cima pequenininho que tu Sim. deita e te Ai, engorda. odeio. Não dá, eu odeio aquilo também. Quando eu acordar dormindo em cima do colchão, não dá. Né? Preciso acordar em cima do lençol. Troca esse É. elástico, né? Por É. favor, né? Não é verdade, guria? É Um verdade. conjunto de Um travesseiro, elementos. aquele Aham. travesseiro que você herdou lá da tua tataravó. Não, né? Não, né? O De Be- tempo em tempo tem que o trocar. Beverly, a gente dormia em colchão de palha. Eu cheguei, tu chegou? Acho que tu chegou. Só quando eu ia dormir no voo. E aí tu fazia o teu ninhozinho dentro, assim, ajeitava as palhas e Escola de virava. passarinho. Eu não dormi no de palha, mas eu dormi naqueles que eu nem sei o nome, que era cheio de tipo um pelo, um pelego, uma coisa assim. De ovelha, lã de ovelha. Isso! Que quando aquilo furava, Jesus na causa, né? É, lã de Jesus ovelha. na causa. Aham. Nós Aham. também, as cobertas eram de lã de A gente ovelha. desfiava. Sim, as A minha, cobertas a eram nossa aquelas. mãe tem até hoje cobertas Tem. que ela guarda agora. Ela só guarda, nem usa Sim, mais. não. Sim, eu dormia sob um edredom, o nome não era edredom, era uma outra coisa, não lembro mais o nome, mas era um negócio pesado, que tu dormia, tu não podia se virar, tu Mas eu dormia. acho que é de lã de ovelha. É o mesmo? É, aham. Aquele negócio era Daí costura, pesado. aham. É. Abre a lã, aí coloca dentro de uma capa de coberta e daí as Costura. mães, vós costuravam de um Aham. jeito que ela ficava muito pesada sobre a Pesado. gente. Lavar aquilo só Jesus na causa. Não, Não lavava, né? Só só no sol. sol. Pega Só no sol. A terceira condição aqui, comida de verdade. Ai, tem gente que diz, eles usaram aqui o exemplo do orgânico, né? Que o orgânico é caro, não é mais, todo mundo já sabe que é um mito. Mas não é só a comida orgânica que é livre de agrotóxicos, que sim é uma comida melhor. Mas às vezes a gente diz, eu não vou comer uma comida de verdade e vou comer sei lá, um lanche, um fast food todos os dias, porque é mais barato. Uhum. É mais barato até que ponto, né? É. Até que ponto o nosso corpo aguenta isso, né? Olha, o básico, arroz, feijão, franguinho, uma saladinha. A Uma gente- delícia, comida saudável, né? Melhor do que Uhum. abrir pacote, né, Beverly? Se a gente for analisar, tipo, lá em casa, tipo, a gente economiza, porque a nossa comida, ela é a Arroz, base. Arroz, feijão. frango, salada. É É isso isso aí. Lá em casa é isso aí. Isso aí. Os meninos adoram, gostam. A gente varia, às vezes, o jeito de fazer o frango. E era isso. E uma coisa que a gente também precisa incluir nessa lista de comida de verdade é, primeiro, fazer sua própria comida. Deixa a preguiça de lado. Sim. Tem muita gente, eu vou cozinhar Sim. pra mim, só pra mim não vou cozinhar. Olha, eu até entendo que pessoas, em especial as mulheres agora, que muitas vezes cozinham pra família o dia inteiro e elas ficam sozinhas, e eu não vou cozinhar sozinha, pra mim sozinha um dia. Ok. Uhum. Agora, por preguiça, tem um monte É. de gente, mais jovem em especial, diz, eu vou comer lanche porque eu não faz pra semana E inteira. daí tu não senta na mesa, daí tu come na frente de uma Uhum. TV. Eu, assim, me inspiro na Cris,
lá em casa. O meu marido também tem essa vocação de deixar uma mesa bonita. Não é uma mesa, assim, uma mesa posta Tânia Bulhões, ó, propaganda pra Tânia Bulhões. Nossa, Mas muitas assim, uma propagandas. mesa organizada, com tudo pensado nas pessoas, feita com amor. Então eu me esforço. Hoje eu consegui. Eu ia brincar, Tânia Bulhões manda alguma peça pra nós. Eu ia dizer, nem me manda, eu não sabia nem o que fazer. É. Não sabia nem o que fazer com a peça. Isso também, por exemplo, dentro desse contexto, ele também é uma forma da gente se cuidar, se amar, né? Tipo, sentar à mesa, saborear a comida, Dá um sentir os valor pra sabores. aquilo. A gente teve uma melhora na alimentação na nossa casa, e eu falei pro meu marido, eu falei, meu amor, as batatas parece que são doces, porque a gente vai aguçando o paladar É. quando a gente para de comer comida Açúcar, né? empacotada, açúcar. Eu falei, meu Deus, a gente parou o açúcar e eu sinto o saborzinho doce da batata. Eu falei, olha que Uhum. impressionante. Então, de degustar o sabor do alimento. Então, né, entra dentro desse contexto Nossa, também. total. O quarto seria férias de verdade. Férias de verdade que não é necessariamente o destino. Sim, É o quanto é, você qualifica aquele sim. período, né, de parada da rotina. E aí o contraponto aqui seria de que burnout não tira férias, né? Então a gente às vezes está adoecido, mas não qualifica aquele Sim, período. Eu conheço um monte de gente, tenho certeza que vocês também conhecem, pessoas que tiram férias com o celular na mão resolvendo BO. Tá sim. resolvendo o BO da família, BO do trabalho, BO. É, Não, né? é. É Eu vou Férias é difícil. dizer, eu férias. vou te falar, tipo Férias é assim, férias. É é desafiador. Tudo bem, pode não desafiador. ser os que. Ah, tirei 10 dias. Tudo, eu entendo que tem gente Uhum, que não vai ficar 10 dias sem o celular. Mas tira dois uhum. dois 2 é sem possível. horários. Nem o final de semana. É porque, por exemplo, se a gente tira férias, né, vendo assim da nossa realidade, com os nossos negócios acontecendo, às vezes surgem questões que as pessoas que estão trabalhando precisam da nossa opinião. E daí eu tenho um lugar que é lá no Vô, que lá não funciona É o celular. E único eu lugar. aviso, gente, Mas também não vai ter quando como. pega o Wi-Fi. Aquela que um monte de Que elas mensagem, né? precisam, por mais que elas cuidem, que elas tenham autonomia, elas vão precisar. Então, na verdade, tipo, é um olho no peixe e outro no gato. É. Então, a gente descansa a mente quando as empresas fecham, que a gente tem às vezes uns diazinhos ali no final do ano, mas a gente diminui, eu diminuo. Então, eu só vou olhar, tipo assim, é uma necessidade urgente, aviso elas também, né? Liga só se Então tiver talvez pegando aqui fogo. para você sejam horários, né? Horários do É, dia, e isso aqueles aí. horários as pessoas Não sabem. Não toda hora. não ficar Não toda hora. zapeando. Porque é isso, é qualificar o tempo, não é Isso o aí. quanto tempo. Claro que ideal seria tirar 10 dias e Nossa, ficar, sei lá, zerar na o caverna, game. né? Às vezes não dá. Aham, Tudo bem, mas então é como você falou, tem que começar de um lugar. Qual vai Sim. ser o lugar? Alguns horários do dia, a Sim. gente porque a questão aqui não responder ou responder, é desconectar. Isso aí. É isso aí. Desligar, relaxar Desligar. a mente, porque eu acho que é ela que desencadeia todos esses problemas em relação a gente não se permitir, É. né? É. A gente não desliga. O outro ponto que eles colocaram aqui como um luxo, ou algo que a gente pode fazer e que, Ah, que, esse aí. que traz soluções, é criar novos hobbies, né? E aí tem pessoas que dizem, eu só faço o que dá dinheiro. Eu conheço um monte, eu só vou fazer se dá dinheiro. Se não dá dinheiro, eu não faço. E todo hobby tem que ser rentável. Vou fazer tricô, começo a fazer tricô para vender. Vou fazer artesanato para vender. Vou fazer pão para vender. Vou fazer cuca para vender. Né? Então, talvez não te traga uma rentabilidade. Você não precisa vender. Mas vai te fazer, no processo, ter. Aqui eles colocaram clareza mental, desconectar daquilo que tá estressante, né? Então, nem tudo precisa ser. Porque tem uma onda, né? Que inclusive criancinha. Lembra aquelas. Que as criancinhas faziam pulseirinhas, pulseirinhas, Sim. tu comprava as crianças queriam vender. Tudo bem, tem a lógica, vou vender pro vovô, pra vovó, ganhar um Sim. troquinho, mas não, isso não é vender. Sim. Isso é uma outra prática pedagógica, não é vender, né? É vender um outro lugar. E a criança não é criança nem nessas horas. Sim. Não, né? Sim, ela precisa ter. Tudo tem o seu momento na vida, né? Sim, sim. Mas ainda tem, né, essa prática. Nossa, tem Tem. muitas, tem muitas. Depois, livros, né? Comprar livros, mesmo que seja um investimento que algumas pessoas dizem, eu não compro livros porque livros são caros. Primeiro, nem todo livro você precisa comprar. Pode ter em biblioteca, né? Aliás, tem uma biblioteca que nem as pessoas às vezes nem sabem que existe. Estela leva a tua
a Lolô na Biblioteca Parque da Fundação Marco Polo. Olha, Ela não vai sei. enlouquecer lá dentro, porque assim, Biblioteca primeiro são Parque. áreas e áreas e áreas, metros quadrados, disponíveis com segurança, porque é todo fechado, para caminhar, para circular. A biblioteca é uma biblioteca interativa, né? Além de todos os livros. Nossa, Tem que curadores, tem legal. curadores, são duas Que curadoras sensacionais, show! que é a Cláudia Melani e agora a Maria Helena Lacava, são curadoras lá. Então, eu quero um livro. Não, ela vai dar o livrinho, vai ouvir, vai ver, vai Que conversar. É Vai ser uma espécie. biblioteca Biblioteca Parque da Fundação Marco da Polo. Fica Fundação. ali na Pinheiro Machado, quase esquina com a 13. Fundação. Mas vou levar a Lulu. Aqui. BBPP. Isso. Este Já lugar é achei Insta? Achei Instagram. sensacional. Eles Gente, fazem. desconhecia. Viu? Tô falando? Nem todo livro precisa ser comprado. Sem contar as oficinas que eles oferecem, atividades abertas. Dá para ver o pôr do Que sol legal. lá no Bah, final de tarde, sabe? Com espaço para brincar. que Tem legal. esculturas, tem arte. Maravilhoso. Nossa, eles Nossa. devem ter ações pontuais também, Também, festivais. mas é livre Olha para entrar lá aqui, na ó. biblioteca, tá, gente? Aham. Tem café lá dentro, dá para tomar um Oficinas. café, largar as crianças, largar no sentido não de que outras pessoas vão cuidar, mas tem um espaço Deixar à seguro. Sim, é vontade. seguro. Isso. Porque daí Tá. os pais ficam tranquilos e as crianças podem ficar livres sem a gente cuidar. Porque isso é Isso aí. Nossa, importante é também. amplo, né? Manusear os livros, então investir em Amei. livros, nem todo Amei, o Beverly. livro precisa ser comprado. Que 7 é tempo legal. Que livre. legal. Uhum. Olha, a filha da Deia trabalha lá. Agora elas ficaram impressionadas. Nossa, Caxias tem que se apropriar desses é, espaços, gente. a gente precisa de levar as crianças para lugares como esses, né? Que Sim. estimulem Não, e criatividade, que elas tem, possam falando em correr. livros, já que a gente entrou nessa seara, tem essa biblioteca que é relativamente nova, que é um espaço gigante. Amei, amei. Pensa no espaço gigante. Mas tem outras, tem a Biblioteca Pública Municipal, que Sim. já tem um outro perfil, né? Um perfil um pouco mais realmente Sim. para adulto. E tem a Biblioteca do Sesc, que também tem pessoas que desconhecem. A Biblioteca do Sesc é sensacional, porque no complexo do Sesc aqui em Caxias do Sul, tem café, tem academia, Sim. tem área de convivência, tem restaurante e tem a biblioteca com puffs. Ela é um espaço assim, meio que Biblioteca Vale do Silício, que Uhum. você pega, pode botar fone de ouvido para escutar Aham. audiolivro. Que Também é bem legal. bacana. Claro, é um horário um pouco menos estendido do que o da Biblioteca Parque, mas Sim. também é bem legal. A Que gente legal. desconhece, né? A gente Desconhece. desconhece. aham. Amei. Tempo livre é um baita luxo, não precisa, Bah. dispensa comentários, né? E vestir-se bem. Vestir-se bem não é sobre Sim. marca, Sim. é sobre você se sentir bem. Aí eu usei o exemplo da lingerie. Eu gosto sempre desse exemplo porque eu vi uma palestra do Adroaldo Lamaison, eu já contei aqui, né? Que ele disse que pra gente mal-humorada ele indicava roupa íntima nova, né? Ah, Porque daí sim. fica com o elástico Aham, firme, né? E com o aham. elástico firme a gente estufa o peito, a gente se sente Aham, melhor, já dá aham. um ganho, já começa ali, né? Já mexe com o Aham. emocional. E brincando não deixa de ser uma baita de uma verdade, né, gurias? Nossa, Uhum. Não muito. deixa de ser. Eu acho que essas transformações, elas começam dentro da gente, né? Esse cuidado, esse carinho, mas daí vem vindo as camadas. E às vezes um bom sutiã, uma boa calcinha, eu sempre falo, vão fazer a gente Uma boa brilhar cueca pros mais. homens, não Pros dispensa os homens, homens, ah, por por favor. favor, eu só penso na mulher. Meia também não dispensa. Meias, aham. Porque assim, eu lembro da minha mãe, os antigos tinham esse, que vocês devem ter ouvido também. Minha mãe dizia assim: tira essas calçolas, ela dizia calçola e cerola. Essas calçolas, essas cerolas velhas, essas meias furadas. Vai que tu sofre um acidente e vai pro hospital. sempre assim. Eu pensava, isso ficou na minha cabeça. Gente, não é uma questão de sofrer um acidente e ir para um hospital. É de você se sentir bem, né? É isso aí. E eu acho que daí é um conjunto. O que que faz eu me sentir bem, assim, nesse contexto? Então, eu estou bem vestida, eu estou com o meu cabelo adequado, com a minha unha cortada, tô com o meu desodorante em dia, sabe essas Nossa, coisas? É. Porque quando a total. gente não tá confortável no vestir, na nossa casca naquele momento, isso transcende e nos E é pra deixa... nós, né? Não pode É. ser pros outros. Sim, Tem roupa que ser pra nós. desbeiçada, roupa É. suja, roupa rasgada. Olha como é simples. É, O que é vestir-se bem? mas às vezes isso nos deixa mais fechados, né? Eu sei, Sim. tipo, eu já passei por situações que eu
passei por uns apertos, aí eu, meu Deus, né? Daí tu fica aqui se cuidando, não age como você agiria porque Ah, você sim. tá com algum Ah, desconforto. mas eu entendo, eu também já passei momentos, e até hoje eu sempre brinco, tem evento que eu, às vezes vou ou não Eu vou, vou porque não, assim, ó, não tenho Beverly, em roupa pra evento. ir. Eu já passei, tipo, unha. O da Ah, soquinho sim, aqui, ó. Olá, sim. sabe quando rola alguma coisa? Olá! Oi. Né, eu com as mãozinhas fechadas pra não mostrar a unha, né? Então, cara, não me organizei, era um momento que era importante estar com a unha feita e eu tava lá escondendo a minha, por Sem contar exemplo. que também, né, Estela, assim, eu entendo, ponto, E não acontece. discuto contigo, mas se a gente parar pra pensar, a chance de alguém ficar olhando pra tua unha é muito pequena, E né? normalmente o que que a gente vai É a fazer? gente. É a Ai, não fiz gente. a unha, daí todo mundo Tá, olha. exatamente. Aí tu esconde, né? Ou sei lá, tocou uma pecinha que deu uma rasgadinha. Ai, tá Pra mim rasgando. acontecia com quando eu usava meia calça, que hoje eu já não gosto, eu evito Ai, usar, porque eu acho uma coisa muito ruim de usar, né? Se precisar mesmo. E é o tipo da peça que botou, usou, pode estragou. ser que Furou. furou, rasgou, puxou Deveria ter fio, vir né? escrito, né? Quando a gente tá saindo, é a última meia calça na gaveta e tu vai Aham. colocar e Tá, rasga. tá Ai, rasgadinha, que que dó, dor. né? Que Aham. dó. E a nona sugestão é aprender a dizer não, não para aquilo que você aprender o lugar do não e aprender a aplicar o não. Pronto, porque a Aham. gente precisa dizer não para tudo. Aliás, eu sou a Sim, favor de que a gente diga sim, sim. mas sim. Mas a gente precisa aprender o Mesmo que seja lugar. não. Mesmo que a resposta seja. Isso, gostei. Mas a gente precisa aprender o lugar, quando é não. É, E precisa. quando é não, dizer não, É Uhum. isso aí. né? Porque eu acho que é isso. A gente precisa não. Não é sobre também não. É É, sim, Uhum. mas tem lugares que o não cabe bem. cabe, E aí cabe. tem que aplicar. É. Eu não E a sei. gente Eu tá. não sei esse lugar ainda. É É. difícil, É né? muito Porque às vezes a gente difícil. não quer magoar, a gente quer, né, ajudar, a gente quer, né, proporcionar, mas nem sempre ajuda. Normalmente, o que tá no coração do outro É do outro, é né? do outro. Gente, esse primeiro bloco foi mais pra gente, assim, colocar o assunto. Os ouvintes já começam a contribuir também. E antes do intervalo, eu vou colocar só o Ademar Roberto Sebem, porque ele foi o primeiro lá, faz tempo que ele comentou, que pra ele, um luxo que todo mundo pode ter é a educação. Luxo Ah, mesmo é sim. ser bem educado e conviver com pessoas igualmente Opa, educadas. Pra mim, isso sim, aqui é luxo puro. sim, É, puro luxo. Luxo puro. sim. Luxo Como é puro. bom, né? Nossa, gente civilizada. Meu Deus É, do céu. é muito bom quando a gente cruza Nossa. com pessoas legais, do bem, né? Pessoas que são corteses, que, né, tem um tempo também, não é um tempo, mas que, tipo, elas têm a consciência de que te olhar no olho e dizer bom dia Uhum, Vai fazer a tá diferença. normalizado, né? uhum. E a pessoa educada de verdade, ela é educada não só em ambientes nos quais ela está em Sim, evidência. É no sim, mercado, é na padaria, é em sim. qualquer lugar. Eu acho isso assim. Eu conheço, tenho o privilégio de conhecer muita gente bem educada. E isso para mim é assim uma alegria. Sim. Mas tem gente que tem o desprazer de conhecer muita gente mal E aquelas educada. pessoas que não complicam o teu dia porque estão querendo complicar o dia de alguém, né? Essa semana eu precisei, semana passada, muda a estação, eu preciso ir pro plantão. Ela já Colhi, sabe. já vai. E aí, as pessoas foram tão legais. Assim, às vezes a gente tá esperando o soco na boca do estômago, né? Diante de. Ai, esqueci a carteirinha, por exemplo. Vai lá, a pessoa encontra uma solução, ela Ai, eu resolve, acho maravilhoso. ela é simpática. Eu fiquei, assim, tão feliz com as pessoas e eu falei: olha, muito obrigada. Tipo, às vezes a gente tá tão acostumado com pessoas fechadas que quando alguém trata bem, aquilo, É. tipo, vira algo E todo Nossa. lugar tem regra, né, relevante. Beverly? Uhum. Mas eu acho que se tu tem a chance de Nossa, colaborar, O bom senso, né, de quando romper nossa, regras que não sim, ajudam. Aqui tem duas coisas bem legais que vocês trouxeram, assim, que a gente também precisa colocar os nomes, né, pra gente ir sim, entendendo, até pra gente se inspirar. sim, Ser educado é uma coisa que é maravilhoso, né? É uma espécie assim de etiqueta social. sim, Quando agir, quando calar, quando falar, quando interromper, bom dia, boa tarde, aqueles protocolos que a gente uhum, sabe uhum, que tu não precisa ser simpático para ser educado. sim,
né? Agora tem a pessoa que é educada e simpática, tem a pessoa que é educada, simpática e com boa vontade pra resolver. Sim. Aí, meu Deus, né? A Nossa, gente pensa, tu é é. casado que eu quero te levar pra casa, né? Não é verdade? Eu Nós conheço já um queremos monte. levar pra empresa. Vocês pra empresa. Eu já queria levar pra minha casa. Fica aqui, ajuda, porque são pessoas agradáveis de conviver. Sim, É. é. E se tu Agradáveis. pode facilitar a vida do outro, Nossa, né? Ajuda. gente alegre. Gente É, alegre. Alegria pra mim, assim, é um luxo. É. É E um que a luxo. gente sente no tom da voz, né? Porque às vezes essa alegria é até silenciosa, assim, num sorriso, tipo de uhum. acolhimento. Ai, sério. Eu falei, gente, eu tô surpresa, porque às vezes tá ali frágil, né? Tá no momento frágil, fragilizado, daí encontra uma situação e aquela pessoa com É. boa vontade vai lá e diz, E não, te ajuda, né? resolvo pra Esses você. dias eu treino aqui na Júlio e subiu assim, um prédio, né, ali na Júlio, e tem que subir 2 andares, 3 andares de escada Intermináveis. para chegar na academia, que ela é A aérea. academia começa da entrada. E aí começa a entrar, Cardio. é o cardio já. E aí chegou uma senhorinha, abriu a porta e tu via que ela não era familiar, não era dali, aquela senhorinha estava perdida. Ela interfonou, abriram e ela subiu. Ela entrou na porta do purgatório sem saber. E Da ela academia. estava perdida, ela queria um endereço, ela queria e ninguém. Ah, não é aqui, não é aqui. Tá, beleza. E ela desceu as escadas e eu já estava de saída. Desci rapidinho, fui atrás dela e ela estava ali embaixo. Eu falei, pedi para ela onde é que ela queria ir. Então ela disse: eu tô procurando, eu vou fazer um exame admissional. Querida. E me disseram que era na Júlio, nesse número, aqui, mas não é uma academia. Só que não era na Júlio, era na Pinheiro. E eu peguei ela, ajudei, ensinei, porque era na mesma direção, só que na outra quadra. Uhum. Então custa, né? Não Não. é só dizer, fecha a porta, É, não é não. aqui. É. Né? E eu fui rapidinho atrás dela, porque dava para ver que ela estava perdida, e ela Uhum. precisava de orientação. Uhum. Então, não é só sobre não é aqui. É. Vamos ajudar, vamos Sim. colaborar, né? E me chamou a atenção, eu disse, não, eu vou ajudar essa senhora que ela tá perdida, É. né? E aí ela encontrou a régua, né, que era ali já na outra esquina, que é onde ela ia fazer o exame. Eu disse, ó, vai ali, que daí eu pedi para ela me mostrar a mensagem. Eu disse, ó, a senhora tá na rua errada, é na outra rua. E Que aí, bacana. E tenho certeza que foi resolvido. melhor pra ti do que pra ela, né? É. Não, pra ela também foi muito bom. Não quero Sim. desmerecer o quanto foi Aham. bom pra ela. Mas o que eu quero dizer é que é uma satisfação muito grande também você ser útil pra outra pessoa, né? É isso aí. Às vezes a gente não consegue. Não é sobre forçar algo, né, Uhum, Beverly? Não é uhum. sobre. A gente tá na quaresma agora e eu tinha decidido que eu ia fazer um jejum de álcool. E aí lá na empresa, as gurias estão fazendo do açúcar. E aí eu disse, eu vou fazer do açúcar e do álcool junto. Oba! Daí tô fazendo a minha quaresma do açúcar e do álcool. E daí chegou a minha mãe e ela disse assim pra mim, dá pra fazer um jejum de palavras também. A tua mãe tá Bem podendo. sábia com a alfinetada na mão. Sábia. E sabe que, tipo, aquilo foi... Eu disse, cara, é verdade, a gente pode ser melhor todos os dias, né? Mas não, eu escolhi uma coisa, né, importante, assim, que eu achei que era importante. Mas é também, né? É, mas ela veio com a sabedoria dela É. toda. E Disse, olha, atualizou teu nível de tu importância, né? poderia ter feito além disso. E eu entendi tudo, fiquei quieta e disse, é verdade, vamos me cuidar Ainda dá também. tempo, ainda dá tempo. Essa São dona 11h40. Zilda. Essa não é fácil. 11h44. Gurias, eu vou pedir licença, tem um monte de gente participando. O assunto é esse, né? Luxos que todo mundo pode ter, pode fazer, pode custar nada, pode custar pouquinho e fazem toda a diferença. Você pode dizer o seu também. Rápido intervalo, nós voltamos logo na sequência aqui no programa Tá na Pauta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Verão de qualidade na Manarte. Jogo de banheiro Cortex de R$ 69,90 por R$ 49,90. Tapete Capacho R$ 10. Manarte, Siribu Esquina 13 de Maio, Lourdes, a loja da Dona Maria. 11h45.
Participe da Missa em Honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. 19 graus. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavítima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro favorece doenças como bronquite crônica e enfisema e ainda é a principal causa de câncer de pulmão. Com o tempo, tarefas simples, como subir escadas, dar uma volta no quarteirão ou brincar com os filhos, começam a exigir mais esforço. Fumar tira o fôlego, consome sua energia e compromete a sua qualidade de vida. Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. A grande final do Gauchão é na tua Rádio São Francisco, nesse domingo, dia 1º de março, a partir das 5 da tarde, direto da Arena em Porto Alegre. Você acompanha o primeiro jogo com a decisão do Clássico Grenal. Emoção, rivalidade e a melhor cobertura da tua Rádio São Francisco. Patrocínio de Dom Apio Pizzaria e Zanon Indústria de Estruturas em Concreto. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h47, esse é o programa Tá na Pauta com as Young Lovers e eu, Beverly Rocha, e você acompanhando e participando conosco aqui através do WhatsApp 999530616, o telefone 32209400 ou direto na live. Gente, o Ademar Roberto Sebem, que já tinha comentado sobre que o luxo, na opinião dele, que não custa caro ou não custa nada e que é o luxo do gaúcho é a educação, ele veio contribuir conosco sobre o edredom, esse que a gente falava que a gente não se mexia, que o edredom de hoje, esse levinho, né, é a evolução do acolchoado de lã de ovelha. Isso aí. Acolchoado, isso aí. Isso mesmo, esse era o nome. A Paty Tomazini, ela diz, oi gurias, bom dia, né? Ela foi uma que foi ver a Cris lá nos pavilhões, né? Ai, beijo! E verdade. Ela foi, né? Foi. Ela é aquele sorriso dela maravilhoso, né? Ela diz, adora essas histórias. Ela também foi criada com os acolchoados de lã, né? E também num colchão de palha, ela botou entre parênteses, que era duro. Isso aí. Olha a alergia. Querida. Sem contar, né? Deixa eu ver, uma ouvinte mandou aqui um áudio por sua conta e risco, porque a gente vai ter que escutar juntos, guria. Tá. Não consigo escutar separado aqui. Bota isso, vamos ver se vocês escutam, senão eu desligo aqui o microfone. Escuta. Vamos ver. Evelyn, bom dia, lã de ovelha. E também se fazia muito com pena de mareco, de ganso. E também se fazia os colchão com palha desfiada de milho, né? Olha aí, o pessoal viveu essa época toda. Eu me lembro dos travesseiros de pena de ganso. O nosso travesseiro, eu acho que era de palha também. Não era. Era de lã daí. Era de lã, né? Eu me Nossa. lembro. O colchão era de E palha. daí tu se mexia, fazia um Sim, barulho. um barulhinho. Barulhão. Aí não dá pra se mexer muito, né? Não. Aliás, não dá pra se mexer nada, porque com aquele acolchoado pesado você ficava preso, né? Mas no inverno, ele
pesado em cima, ele ajudava, ele era Aham. importante pra Nossa, gente eu não tenho uma passar sensação frio. tão boa quando eu lembro daquilo, mas, gente, não É. é real, porque a tecnologia hoje É é melhor. melhor, aquilo pesava, não É uma esquentava memória, tanto assim, era né? uma memória afetiva. É, Não, eu aquele não, cheirinho de ovelha dormindo não, era um quentinho, assim, ó. A fedorzinho minha de mãe ovelha. lavava, né, tem toda uma... lavava, mas Lavar aquilo era ficava um peso, gente. Ninguém Né? estendia Ela aquilo nunca lavava mais. a lã da ovelha antes, Ah, bem a lã, antes. isso Lavava aí, antes, muitas vezes, para pra depois tirar o fazer o cheiro. acolchoado. Entendi. Mas ainda ficava o Sim, mas depois cheiro. você ficava 20 anos usando. Quem é que Era da aguenta, né? ovelha, nossa. Quem é que Que horror. aguenta? A mesma ouvinte que falou do colchão de pena de ganso, ela diz o seguinte, que os travesseiros, sim, eram de penas, né? Ah, Eram de nossa, pena. era, acho que então lá, né? Eu não me lembro, eu sei que eu Também não tinha, e lembro. tinha uns travesseiros que eram sobras de esponja também, que se fazia picadinho, lembra? Ah, Se sim, picava tudo verdade. Tivemos aquilo. desse também. Tivemos E aí também. juntava, mas aquilo era ruim, porque quando tu botava a cabeça, Sim. ela ia afundando lá Sim. dentro. Era ruim. Era ruim, meu Deus, que desconfortável que era aquilo. A Carla, que é aqui de Caxias do Sul, né? Ela mandou um abraço, parabéns pelo programa, né? E ela estava falando ainda sobre aquela questão da menopausa que eu mencionei, que dizem que quando a mulher tem perda na gestação, a tendência é de engordar. Enfim, os mitos que contam para as mulheres para deixar toda mulher meia doida, né? Vamos ser Sim. honestos? É Sim. difícil, né? A gente já é bitolada. Nossa, muito difícil. E aí vem surgindo cada vez mais. A Beatriz Tessari Vivan está acompanhando, a Vilani Maia também está acompanhando. A Jussara disse para ela que, na opinião dela, um luxo que ela não gasta nada e que ela adotou na vida dela é tirar um tempo para tomar o cafezinho dela. Nossa. É o café da manhã, é o cafezinho do meio da tarde, é o cafezinho da noitinha. Às vezes não é todos esses cafés no mesmo dia, Sim. mas ela tira aquele deles. horário do café para ela é sagrado. Ela desliga o que tem que É. desligar, ela se desconecta e ela diz que tem uma areazinha que ela pode ver a rua assim. Ela fica só olhando o movimento. Que beleza, Coisa né? boa. É um baita luxo, né? Bah, Muito, muito, muito. Baita luxo. O João participa com a gente também. O João, ele se aposentou fazem 3 anos. E ele trabalhou muito uma vida inteira, né? Mais de uma atividade, trabalhava 2 turnos também para, enfim, sustentar a família. E quando ele se aposentou, não de cara, ele levou um período, mas hoje, aposentado, ele dorme depois do almoço. Ele diz, nossa, isso aqui para mim é um luxo. No início ele se sentia culpado. Agora ele dorme sem culpa nenhuma. Ai, que beleza. Luxo. Nossa, Luxo. uma dormidinha depois do almoço é ouro. Nossa. Eu parece que me derruba, eu tenho vontade de dormir a tarde toda. Prefiro não dormir. No meu caso, me deixa como um sono o dia inteiro. Nossa, que loucura. A Ana Célia diz o Oi, seguinte. Ana. A Aninha é uma querida. Oi, gurias, sempre fui fora da caixa, né? Família humilde, mas o luxo era ter saúde. E sim, o luxo nas coisas simples. Mas tínhamos as coisas que as pessoas diziam, isso aqui é coisa bonita, o cara, né? Era raro. Era só para quando tinha uma festa, né? Desde calçado, roupa ou algum objeto, né? Da casa, tudo caro. Era só para momentos especiais. Ela continua assim, sendo ela mesma e não o que a sociedade quer, né? Que ela tenha como doutrina para consumir. Ela tá falando da louça famosa, Sim, né? aham. E ela diz aqui, ó, tem uma lista de coisas. Aí ela tem a lista assim, quero, preciso, posso e beijo no coração. Que é uma espécie assim de roteiro para ela Sim. avaliar se ela Sim. precisa ou não. Achei tão bacana isso. Legal. Aham. Quero, Legal. preciso, posso, beijo no coração. Olha aí. Isso Olha aí, boa. E ela diz o seguinte, né? Receita suponho, para cobertinha. De um cobertor de casal de lã, de ovelha, fiz 4 cobertinhas mais leves para doar. Olha aí. Tua mãe guardou, Tá só que ela guardado. ressignificou. Ela É. fez para doar. Que Bacana legal. isso. Mas Que legal, a né? mãe abriu. Tu lembra que ela abriu uma que era muito pesada e ela fez mais e daí saiu distribuindo? Sim, mas tu tem legal. uma, eu tenho outra. É, que daí essa é nosso... E outra ela guarda. É. Muito legal. A Patrícia, não a Pati Tomazoni, a Patrícia, ela só botou Patrícia aqui no WhatsApp, ela disse que para ela, luxo, além de ter tempo, que ela acha o maior de todos os luxos, é Sim. ter tempo, Eu é fazer com o que ela quiser no tempo livre, mas ela diz que o maior luxo para ela é aprender a fazer comida em casa. Ah,
Se isso aqui é um luxo, ela sempre almoçou em restaurante, uma vida inteira almoçando em restaurante pela questão da logística, né? Aham. E agora ela continua trabalhando, mas ela conseguiu encontrar uma dinâmica de fazer as refeições. Nem sempre ela cozinha todos os dias, mas ela almoça comida feita por ela todos os dias. Nem que ela leve marmita. Nossa, que Uhum. bacana isso, né? Nossa, Legal. Um muito baita bom. luxo, né? Aham. Um É baita um baita luxo. luxo. A gente às vezes não se dá conta que a gente já tem um monte de luxo e se acha uma pessoa, né? Essa é a Pouco questão. favorecida e a gente tá cheio de É. coisas boas. E a Ana ainda diz, a Ana Célia, né, ela volta aqui dizendo que o maior luxo dela é quando quer, ela vai para Santa Catarina, a praia dela, sem culpa. Ela tem uma casa em Santa Catarina, Ai, então o que maior delícia. luxo, na opinião dela, é que quando ela pensa, vou pra praia, pega e vai. Ai, que delícia. Nossa, metas a serem alcançadas um Queremos. dia, né? É. Gurias, a gente falou muito aqui, mas agora eu queria ouvir de vocês os luxos que vocês têm e que não custam muito ou não custam nada e que ou vocês estão praticando ou vocês já têm. Uhum. Destes aqui, tipo, que eu me dei esse luxo, academia, comer saudável, que era uma coisa que, tipo, era uma situação que a gente tá melhorando a família, daí não é só a Estela, a gente melhorou o nosso ecossistema em É. casa, a nossa família come bem, e cozinhamos o nosso próprio papá lá em casa, então, às vezes, o Thiago, quando ele não tá, sou eu, Já vi que o Thiago cozinha melhor, né? mas é um momento daí pra mim bem importante, que é o momento que eu trago a Olivia pra cozinha e daí ela lava a louça, ela descasca alimento, ela faz o show dela ali, que bonitinho. ajudando. Mãe, eu sou a sua ajudante. Então, ter esse tempo cozinhando com ela é muito legal pra mim. Então, esses dois. E o que eu desejo melhorar, e que parece algo que, assim, eu preciso me organizar melhor, que é ter o tempo livre, o tempo e a cabeça. Que eu consiga encontrar a minha receita para desopilar, porque às vezes eu até tô com tempo livre, mas daí minha cabeça começa a me boicotar com tantas coisas que eu tenho para fazer. E o meu luxo que eu amo é ir para Santa Catarina, mas não para praia, Ana Célia. Eu vou para a Serra, que é onde a gente nasceu, e estar lá para mim é um momento sempre de reencontro com a minha essência, com a nossa família, com a nossa ancestralidade. Ai, que Me bonito, traz uma coisa, Estela. olha, me chego a me emocionar, assim, porque lá eu consigo conectar com o meu coração de uma forma, porque foi lá que a gente cresceu. Então passa um filme na cabeça e a gente vê os guris, que faz tempo que eles não vão lá. E O a colchão, ela não precisa Olivia mais do colchão de palha, mas o colchão de palha tá nela, tá né? Tá em nela, tá mim. nela. Então eu tenho um carinho muito grande. A casa que meu avô construiu tá lá. A mesma história, a mesma estrada, as mesmas árvores. É um ambiente intacto diante de tudo que a gente vive. E tá lá igual há, sei lá quantos anos. Parabéns, 70 Estela. anos. Parabéns. Que Que bonito lindo. isso. Aham. Cris, agora tu ficou na responsa. É, nossa. Bom, acho que a Estela já falou que a gente conseguiu evoluir como família, então, para que a gente fizesse exercício, comesse melhor. E nós até brincamos, né, que a gente se encontrou na praia agora esses dias com amigos e tá todo mundo na mesma vibe de se cuidar. E aí a gente brincou, cada um pega o seu pote de whey, né, e toma a sua dose. E era isso, que uma vez, o que a gente vai comer? Era Sim, pizza, cachorro sim. quente, né? E a gente tá numa vibe de autocuidado. Então, eu acho que esse é um luxo. E não só um luxo, mas eu acho que é uma clareza, uma clareza de futuro. Agora é bom, sim, seria ótimo, mas o que eu quero para frente, né? E eu considero isso já, Beverly, um luxo. Esse esclarecimento, esse saber, né? O acesso à informação que a gente tem para tomar melhores decisões. Nossa, que bacana É, isso também. mas o meu grande luxo, eu acho que eu já consigo hoje separar um pouco mais as coisas. E quando eu tô com a minha família, eu estou, mesmo que pouco tempo, e não ficar assim tão preocupada com o que pode acontecer, Uhum. né? Porque o que pode acontecer a Deus pertence. Então, eu acho que eu já consegui evoluir muito. Nem sempre eu consigo, é uma verdade, mas
Tipo, final de semana eu desopilo mesmo, deixo os problemas pra lá, porque aquele momento é aquele momento e ele não volta Não mais. volta. Que E o que eu bacana. tenho pra construir tá lá na frente. Então, eu acho que esse é o meu grande luxo, assim, que eu venho conseguindo praticar aí nos últimos tempos. Que lindo. Eu quero contribuir também, porque surgiu agora, depois da nossa conversa aqui, eu fiquei pensando que a Cris trouxe um compromisso de quaresma, né? Uhum. E os meus compromissos. Ela achou que o dela não era tão bom, né? Porque a mãe Mas dela. é, né? E, nossa, eu achei maravilhoso. E eu fiquei me dando conta que os meus são piores ainda, são muito mais simples, né? Meus compromissos de quaresma não são à altura. Cris, nem vou falar eles, mas Imagina, todos são. quero me colocar agora como um compromisso para mim mesmo de quaresma, que tem a ver com um luxo que eu valorizo, mas eu tenho que praticar. Não é um luxo que eu tenho, é um luxo que eu preciso praticar, que é a isenção da culpa. Porque a gente se culpa até pelas coisas que são boas, né? Eu acho que a gente Sim. veio de uma geração, essa geração que usou o colchão de palha, o travesseiro de pena, é uma geração que se culpa por descansar, se Uhum. culpa por ter conquistado, sei lá, qualquer coisa, um carrinho às vezes, qualquer coisinha a gente se Uhum, culpa, parece, né? Então, isentar-se, libertar-se da preocupação, da culpa é algo que, nossa, que seria um baita luxo se a gente Nossa, tivesse, né? sim. Um baita Muito luxo. luxo. Um baita luxo. Então, quero me colocar o desafio de treinar na quaresma a prática de tentar tirar um pouco das culpas, né? Porque Sim. culpa não ajuda, não faz nada, né? Nada. Não faz nada, não agrega em nada, né? Uhum. É isso aí. Boa. Verdade. Gurias, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Beijo, Beverly. gente, Obrigada, obrigada. ouvinte. Boa festa da uva, porque as gurias estão com o stand lá, né? Obrigada, visitar. muito obrigada, Isso aí. Aonde Beverly. que tá o stand de vocês? Nós estamos no pavilhão 2, no 3º corredor, depois da degustação de uvas. Então, quem for lá visitar e não passar É. no stand da Yang e tá escutando o programa, vou rogar uma praga. Que horror. Passem lá! Aí a culpa que eu queria não ter, eu jogo nos outros. Jogo nos outros, tô brincando. Passem lá, deem um abraço, que é Isso aí, bacana de se vai- conhecer. É né? muito legal. legal receber o carinho dos ouvintes. Nossa, a gente não tem nem ideia e quando a gente consegue figurar as pessoas, É mais legal Muda ainda. tudo, muito né? legal. Muda tudo. aham, é. Gente, esse conteúdo fica por aqui, armazenado em vídeos no Facebook,